De volta com o último bloco do programa Falando Sério, hoje entrevistando o candidato a deputado estadual Araújo Neto. E cumprindo à risca as nossas 10 perguntas, né, fazemos aos candidatos. Araújo Neto, você até já citou alguma coisa, mas eu gostaria que você respondesse a pergunta. Se você já ocupou algum cargo público eletivo? Essa é a pergunta que eu tenho o maior prazer de responder aos companheiros aqui da televisão, porque em Campina Grande, determinada vez lá, eu participava de um programa de entrevistas em uma televisão também, com um companheiro meu, e ele disse: quantas vezes você concorreu, Araújo Neto, a cargos eletivos em sua vida pública? Aí eu disse: 8 vezes. Já assumisse alguma vez? Para que? Eu digo: para vereador na minha cidade, de Picuí. Eu digo: eu fui já vereador. Ele disse: os projetos. Eu digo: nenhum projeto. O meu projeto foi dar trabalho lá à Câmara, porque a Câmara teve o trabalho de organizar minha posse, e com 2 horas de discurso de companheiros lá, isso foi em 88. Em 82, eu fui suplente de vereador na coligação PDS 1, que era encabeçada pelo então candidato José Mariano da Silva, vice-prefeito de Picuí. E eu fiquei na primeira suplência. Infelizmente, chegando a hora, né, de ser levado a outro plano, morreu o companheiro Francisco Gomes da Silva, o meu grande amigo Chico Teodalto. Eu era um grande vereador. E automaticamente, com a morte dele, em um acidente automobilístico aqui nos anos 88, eu assumi no lugar de Chico. Mas eu tinha outros projetos, e eu tinha dito ao segundo suplente de vereador, à época, meu amigo também, de saudosa memória, em memória, era meu amigo Luiz Paulino, grande amigo. Eu tinha me comprometido que não assumiria se porventura viesse a ocorrer uma vacância de cargo na Câmara. Eu entreguei, eu assumi e renunciei. Só que eu exigi, naquele período eu exigi ao presidente da Câmara, se eu não me engano era Antônio Nóbio, era Sebastião de Medeiros, Tião. Tião. Parece que era Tião. E eu exigi que constasse na plaqueta e nas figuras citadas lá no painel, meu nome como vereador. Então fui vereador, eu assumi por 2 horas a vereança. Então eu já assumi, entrevistadora, o cargo de vereador na minha querida cidade de Picuí, cidade que eu amo, cidade que eu gosto, cidade que eu brigo por ela. Ex-vereador João Pedro Araújo Neto. Araújo Neto, cite 5 projetos que você pretende apresentar se eleito e explique de onde virão os recursos para implementá-los. Fabiana, é aquela história de anterior. Eu não vou aqui dizer, vou apresentar projetos mirabolantes ou projetos inconstitucionais. Eu, dentro da minha humildade, sendo eleito, eu vou me ater-se a observar como é que eu vou apresentar esse projeto. Porque não adianta eu dizer aqui, eu vou apresentar um projeto para essa estiagem vir chuva dos céus, e eu não saber elaborar esse projeto. Então, eu tenho mais ou menos ideias. Aquelas ideias que eu citei anteriormente, que é a criação de uma casa para dar apoio, suporte às pessoas do interior de João Pessoa, o pessoal de Picuí, Campina Grande, etc. Então, eu não vou aqui também ser um falsa moral, dizer, eu vou apresentar esse projeto que venha fazer isso, se eu não estou apto a dizer isso no momento. Finalizando a nossa série de perguntas, a última pergunta em nível estadual. Candidato, como você avalia a atual disputa para o governo da Paraíba, polarizada pelos candidatos Ricardo, Cássio e Vitalzinho? Pois não. Entrevistadora, quando eu usei o termo, o adjetivo apto, não estou apto para isso, não é para representar ao povo, não é não ser
deputado eficiente. É com relação aos projetos que eu quero está ter cuidado em apresentá-los. Bem compreendido. Bem compreendido, né? Bem compreendido. Com relação à disputa da Paraíba, hoje, pela manhã, eu pensava em escrever um artigo para uma página de um amigo meu na net, já que eu sou candidato, tive que me ausentar dos bastidores do rádio. Mas eu pensei em escrever, ao mesmo tempo, digo, não, para mim, botar o nome de alguém com esse artigo, eu não vou, deixa para lá. Mas meu pensamento é o seguinte: a campanha do Estado está, neste momento, está polarizada em 2 nomes. Temos 3 candidatos fortes na Paraíba, que não podemos deixar de reconhecer a perspicácia política dos 3. Conheço-os de perto. Um eu conheço quando era deputado estadual, vereador, deputado estadual, depois governador. Inclusive, votei nesse cidadão. Não me arrependi, não voto mais, mas eu votei nele, em Ricardo. Aí vem a eficiência de Vitalzinho. Vitalzinho, um cara jovem, não é de graça que ele hoje ocupa 2 cargos importantes em nível nacional. Presidente de uma comissão importantíssima, é um rapaz polêmico e não é de graça que ele chegou a ser senador. É muito bom de papo, muito bom de conversação, exemplo do Ricardo também. Só que temos o cidadão Cássio Cunha Lima, que suplanta eles em todos os sentidos. Eficiência, uma educação para conviver com a classe política, sabe ouvir, sabe dizer, sabe conversar e sabe diagnosticar o processo político. E hoje, a preço de hoje, se a eleição acontecer hoje na Paraíba, talvez Cássio Cunha Lima ganhe no primeiro turno, porque é dentro daquele aspecto de compreensão. E todos nós sabemos que não se faz política com individualidade, a exemplo do que Ricardo Coutinho está fazendo. Eu mesmo, na condição de funcionário, até uma gratificação que eu tinha, eu deixei para lá, abandonei, porque eu tentei questionar meu problema logo no início da administração dele, sequer eu fui recebido. Mas antes eu andava com Ricardo, Cássio, até com outros políticos importantes da Paraíba, pedindo votos lá no Cariri, onde eu atuava em rádios naquela região, e ele depois não reconheceu. Então, a política da Paraíba hoje não está nem polarizada. Polarizada entre os 2, que talvez vá para o segundo turno, o Ricardo Coutinho. O Cássio, se houver segundo turno, pensou que vai Cássio e Ricardo Coutinho. E o Vitalzinho, eu acho que ele vai se abster, deixar o seu eleitorado à vontade, porque ele fez tantas críticas também, ele, veneziano, irmão dele, quando prefeito de Campina Grande, que Ricardo não quis ajudar a veneziano quando ele foi prefeito. Então eles fazem muita crítica ao atual governador. Eu acho que Vitalzinho vai deixar para lá, e se não vier a apoiar de uma forma indireta, porque tem aquele problema do contexto político nacional, PMDB dando apoio a Dilma, o PSDB em nível de Estado apoiando Aécio Neves, o Ricardo Coutinho apoiando o PSB do Pernambuco, de Eduardo Campos. Então esse que procura danado. Agora eu penso, a preço de hoje, a campanha está polarizada entre Cássio e Ricardo Coutinho, sendo que a vantagem está sendo para Cássio Cunha Lima. Onde você anda na Paraíba, eu ando muito, eu estou com os apoios, pouca gente me apoiando, mas eu estou com esses apoios em Catolé do Rocha, estive em Cajazeira recentemente, estive em Alcantil, estive em Barra de Santana, em Caturité, em Buqueirão, estive em Queimadas, estive em Barra de Santa Rosa, em outras cidades aqui do Curumataí e Siridó. Não fui ainda a Cuité, Floresta, mas em outras cidades eu fui, e eu vejo como é. Eu vou usar aqui um termo bem popular que o povo gosta, quando a gente usa esse termo, a loucura do povo por Cássio. Porque eu digo, principalmente a classe de motoristas, usuários do Detran, que eu conheço de perto, onde como funcionário eu conheço de perto a necessidade premente dos motoristas. Por sinal, lá no Santinho que eu tenho, diz assim, um jornalista em defesa dos motoristas, porque nesse governo os motoristas foram muito massacrados, os usuários do Detran, a pessoa ia renovar a carteira, apenas porque não terminava
de pluralizar o nome Dantas, a carteira era apreendida, era subtraída no Detran e a pessoa perdia essa carteira pelo pé, porque o cidadão aqui da região do Curimataú, do Siridó, eu vou dizer, igual a mim, o matuto, ele é invocado. Quando ele vai a um canto que é decepcionado, ele não volta mais. E quase 3.000 processos foram subtraídos no Detran por ordem do senhor governador. Eu tenho certeza que esses motoristas vai votar em João Pedro Araújo Neto, menos em Ricardo Coutinho para governador, e todos vão votar em Cássio Cunha Lima, com certeza. Araújo Neto, nós agradecemos muito sua presença no programa Falando Sério, nessa série de entrevistas, e deixamos os nossos microfones para que você faça suas considerações finais. Minhas considerações finais é a seguinte: acabar com esse barrismo que existe entre algumas pessoas aqui de Picuí, com outras cidades aqui do Curimataú, Siridó. Nos unamos, todos nós. E um recado eu dou: não venda seu voto. Não deixe de votar. Vá à urna. Lembro-me de seu Pedro Tomás, com 104 anos, dizia a mim: João Pedro, exercício da cidadania é para se exercer. Eu vou votar até a hora da morte. Tá certo, João Pedro? Então eu digo, vá votar. Vote no seu candidato. Vote em João Pedro de número 3033033. Vou repetir, 33033. Se não quiser votar, vote em outros companheiros. Agora, não vote em ninguém de fora. Não vote naquelas pessoas que não são da região. Aproveite essa oportunidade. Em 2010 a gente só tem um candidato. Hoje a gente tem 4. Então não venda seu voto. Ou então, se você quiser usar desse tipo de coisa, que é proibido até, você pegue aquele favor do cidadão que está ali ludibriando e vote no outro. Eu quero agradecer a direção da Creative TV, a competência dessa equipe maravilhosa, e dizer que no dia 5 de outubro, votem para deputado estadual em Araújo Neto, João Pedro Araújo Neto. 33033. Muito obrigado e até outra oportunidade, internautas. Dessa forma, terminamos o nosso programa Falando Sério de hoje, entrevistando o candidato a deputado estadual Araújo Neto.